pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e hoje vou ensinar um pouquinho mais de ciência para vocês. Mas primeiro precisamos relembrar os combinados. Lavar as mãos com água e sabão. Muito importante essa dica. Outra dica importante, gente, ficar em casa. Usar o álcool 70% sempre que necessário, quando você estiver fora de casa. E se você precisar sair, use a sua máscara. Caso você não esteja em casa, é importante manter o distanciamento social, tá? Não podemos mais ficar muito perto das pessoas. Encontre, gente, um local na sua casa que seja bem confortável e iluminado para você acompanhar a nossa aula. Vamos organizar os materiais? Então, primeiro de tudo, o seu caderno ou as suas folhas de papel. Importante sempre anotar as informações da aula. O seu lápis de cor, a sua borracha e também o seu apontador. Eu já separei os meus materiais aqui, hein? O seu caderno, gente, ou a sua folha tem que ficar assim. A data, então peça ajuda para um adulto, pergunte qual é a data. Pula uma linha, aula 18 de ciências, pula mais uma linha e escreve lá, gente, animais invertebrados. Esse é o tema da aula de hoje. Eu vou dar um tempinho para vocês organizarem o caderno de vocês.
Conseguiram? Deixaram bem organizado o caderno de vocês? Então, como de costume, vamos relembrar as aulas passadas, tá? Na aula passada, a professora pediu para vocês imaginarem uma situação onde a família de vocês foi no mercado e armazenaram as compras sem nenhum critério. Exemplo, sabão em pó na geladeira, queijo no armário de limpeza, o peixe no guarda-roupa, a melancia no banheiro. Deixaram, as coisas todas fora do lugar. Vocês fizeram isso sem estabelecer nenhuma semelhança ou diferença entre os objetos agrupados. Se vocês fizerem isso, gente, a vida doméstica seria uma confusão. Alguns produtos estragariam e encontrar um objeto necessário poderia levar horas. Então, na arrumação de compras do mercado, a gente sempre busca organizar e classificar, e ordenar os objetos. A atividade de classificar faz parte das estratégias humanas de sobrevivência e organização da vida e do conhecimento. Então, ali, eu dei como exemplo, a organização dos brinquedos. Então, quando a gente vai no mercado, a gente organiza as compras, vocês deveriam organizar os brinquedos de vocês, porque quando você organiza, tudo fica mais fácil de ser encontrado. Para a gente estudar, gente, os animais não é diferente, tá? Então, existe uma organização, uma classificação que nos ajuda, a estudar os animais. Existe uma característica que é comum a todos os animais, que é o ciclo de vida, tá? Então, qual é, esse ciclo de vida que a gente fala? Todo animal, gente, primeiro nasce, ele cresce, ele reproduz, deixa outros filhotes e ele morre, tá? Então, todo ser vivo, passa por esse ciclo de vida. Então, isso é uma característica em comum a todos os animais, todos os seres vivos. Depois eu pedi, gente, pra gente brincar um pouquinho, tá? Sobre o que o bicho faz. Eu passei aqui alguns animais para vocês, tá? O jacaré, cigarra, caracol, borboleta, pássaro, canguru, grilo, baleia e lagarta. E vocês tinham que montar, gente, um quadro, e colocar o que os bichos fazem, Então, vocês colocaram lá, na sequência ali, o animal que voa, o animal que pula, o animal que arrasta, o animal que nada, tá? E vocês preencheram ali aquele quadro, tá? Então, vocês perceberam que só ali naqueles exemplos que a professora deu, já é possível a gente classificar os animais. Nós podemos classificar eles também pelas características que eles têm em comum, tá? Então, por exemplo, cobertura do corpo, Então, se ele tem pelo, se ele tem pena, se ele tem escamas. Pela alimentação, Se o animal ele é herbívoro, que só se alimenta de plantas, se o animal é carnívoro, só se alimenta de carne, ou se ele é onívoro, que se alimenta dos dois. Ou também pela reprodução, tá? Então, animais que colocam ovos, animais onde o filhote se desenvolve dentro, da barriga da mamãe, tá? E podemos também classificar ali conforme o habitat. O habitat é o local onde esse animal vive, Então, se ele vive num deserto, se ele vive num ambiente aquático, numa floresta tropical. Então, existem várias formas da gente classificar os animais. E eu pedi, gente, para você criar um jogo da memória. Vocês lembram disso, tá? Então, vocês tinham que colocar, São duas cartas correspondentes ali no jogo da memória, lembram disso? O jogo da memória tem que ser as duas iguais. Nesse caso, gente, vocês iriam usar cartas diferentes, mas falando do mesmo animal. Então, numa carta, o nome e o desenho do animal, e na outra carta, a cobertura do corpo, a alimentação e o habitat, tá? Então, essas duas cartas tinham que ser correspondentes. E você montando esse jogo, ia poder brincar com as pessoas da sua família. Entendido, gente? Então, tudo isso foi a aula passada. Espero que vocês tenham feito o jogo e tenham se divertido bastante. Vamos continuar? Para vocês entenderem um pouquinho mais sobre classificação, vamos ouvir uma história. A gente está falando de classificação, o professor vai passar uma história para vocês.
essa é a história da garça e do rinoceronte. Para quem nunca viu, gente, a professora colocou ali a imagem, tá? Então, a imagem da garça, que é uma ave, tá? E o rinoceronte, tá? Então, vamos acompanhar a história, gente? É bem legal essa história, prestem atenção. Essa é a história de uma garça e de um rinoceronte. A garça passa o dia todo voando e sempre no final da tarde ela pesca. O rinoceronte vive ali entre a terra seca e a água. A garça divide o mundo em dois grupos. O grupo das coisas do alto, nesse grupo se inclui o vento, a nuvem, os outros pássaros, e o grupo das coisas de baixo. Nesse grupo, o mar, os peixes e algumas coisas que ela encontra assim no chão. O rinoceronte divide o mundo também em dois grupos. O grupo das coisas secas e o grupo das coisas molhadas. No grupo das coisas secas, ele encontra troncos de árvores, folhas velhas, grama verde. E no grupo das coisas molhadas, a água limpa ou a água com lama. Um dia, a garça, sem querer, por acidente, pousou nas costas do rinoceronte. Olha, gente, foi um susto tão grande que a garça criou um terceiro grupo de classificação. Esse terceiro grupo tinha o seguinte critério: coisas marrons acinzentadas perigosas. Nesse caso, esse grupo tinha um único componente, o rinoceronte. O rinoceronte também criou um terceiro grupo de classificação para o mundo em que ele vivia. Esse grupo tinha o seguinte critério: coisas brancas, voadoras de pernas finas devem ser evitadas, porque são perigosas. Esse grupo só incluía mesmo a garça. Um dia a garça botou um ovo. E quando o ovo eclodiu, ela viu o filhote pela primeira vez, ela se assustou, porque o filhote era marrom acinzentado. Segundo seu terceiro grupo de classificação para o mundo em que vivia, se tratava de um filhote de rinoceronte. Apavorada, a garça fez o que devia ter feito, pegou o filhote e entregou o filhote para o rinoceronte. O rinoceronte adorou, amou o filhote, criou o filhote com muito amor, com muito cuidado. Tanto cuidado que a garça se sentiu enciumada. Então ela traçou um plano. Ela passou a andar nas costas do rinoceronte sempre que o rinoceronte dormia, porque esse era um modo dela alimentar o filhote. Bom, a partir desse plano, a garça teve que alterar o critério de classificação do terceiro grupo. O terceiro grupo passou a se chamar coisas marrons acinzentadas, perigosas, quando acordadas. O rinoceronte se acostumou um pouco àquela garça andando em suas costas e ele também teve que mudar a classificação do terceiro grupo. Sim, porque o filhote cresceu, as pernas do filhote se tornaram pernas finas, o filhote estava cada vez mais branco e já estava começando a voar. Então ele alterou o grupo para coisas brancas de pernas finas, voadoras, perigosas, exceto quando são filhotes. O tempo passou caprichoso. O filhote crescia cada dia mais forte, com pernas cada dia mais finas, cada dia mais branco e voando de um modo vigoroso. O rinoceronte aprendeu a fingir que dormia com muita perfeição, porque ele passou a gostar da cosquinha que a garça fazia nas suas costas, passou até a achar a garça muito charmosa. A garça desistiu de vez dessa ideia de classificar os perigos do mundo pelas cores. Ela fez um único grupo de classificação que incluía rinocerontes e filhotes de garça. O critério desse grupo também era único. Era um só, dizia assim: aqueles que eu amo. Gostaram, gente? Que história maravilhosa, né? Então vocês perceberam, né, que é possível a gente classificar, né, até as pessoas na nossa vida. Então, pensem, gente. Como você classifica as pessoas na sua vida? Família, amigos, conhecidos. Então você pensa numa pessoa, opa, ela é da minha família, ou ela é um amigo, ela é um conhecido, né? Então como que você usa essa classificação na sua vida? Como você classifica, gente, as suas brincadeiras favoritas? Por exemplo, essa eu gosto muito, essa eu gosto mais ou menos, essa eu não gosto. Como que você classifica essas brincadeiras? Como você classifica os seus brinquedos favoritos? Não, eu gosto muito desse brinquedo aqui. Esse aqui eu gosto um pouquinho menos, esse aqui um pouquinho menos. E com um
passar do tempo, vocês vão percebendo que essa classificação ela vai mudando, tá? Então vocês vão crescendo e a classificação ali dos brinquedos preferidos também vão mudando. Como você classifica os seus alimentos favoritos? Nossa, eu gosto muito desse alimento. Esse aqui, gosto mais ou menos. Esse aqui, eu não gosto. Como que é a tua classificação? Vamos brincar um pouquinho de classificar? Então, gente, vamos brincar de classificar os animais. Olha que legal. Então, observem ali aquele quadro. A primeira classificação vai ser aquele animal que você acha bonitinho, você acha fofinho. Quando você pensa no animal bonitinho, fofinho, ai, aquele bem, né, cheio de pelo, aquele que tem uma carinha bonitinha. Enfim, você vai desenhar ali um animal que você acha bonitinho, que você acha fofinho. Depois, você vai desenhar aquele animal que você tem medo. Qual animal que você tem medo? Quando você vê a imagem dele, quando você pensa nele, você já se arrepia todo. Qual animal é esse? Você vai desenhar ali. Qual você tem nojo? Infelizmente, né, gente? Tem alguns animais que a gente tem nojo. Coitadinho do bichinho, né? Mas tem alguns animais que a gente olha e fala, esse animal dá um pouquinho de nojo, tá? Então, você vai colocar ali. E qual você quer conhecer um dia? Eu vou falar pra vocês. O meu sonho é ver uma baleia. Essa é a minha vontade. Esse é o meu sonho. E você? Você tem vontade de ver uma girafa? Você tem vontade de ver um elefante? Você tem vontade de ver uma onça? Qual animal você tem vontade de ver pertinho? E você vai desenhar ali. A professora vai dar um tempinho para vocês pensarem em fazer os desenhos de vocês.
Conseguiram? Gostaram dessa atividade? Olha como é gostoso a gente ficar pensando nos animais que a gente conhece. Vamos aprender um pouquinho mais sobre eles? Sempre tem coisa interessante para a gente aprender. Vamos lá, gente. Observem essas imagens. O que esses animais têm em comum? O professor vai dar um tempinho para vocês observarem essa imagem e perceber o que esses animais eles têm em comum. Eu já volto. E aí, perceberam, gente? Vocês são espertos, vocês são inteligentes. O que tem em comum a todos esses animais, a todos esses esqueletos de animais? Vamos lá? Então, observem lá, gente. Vocês perceberam que tem um osso principal, na verdade não é um osso, tá? É uma sequência de ossos, comum a todos eles. Olha ali no jacaré. Olha no cachorro. Olha ali no elefante. E o sapo? Olha ali onde fica. E também na girafa, tá? Então, todos esses animais têm, né, essa estrutura em comum, tá? Essa estrutura nós chamamos de coluna vertebral. Vocês já vão entender a importância dela. Coluna vertebral é formada por ossos pequenos chamados de vértebras. Ela sustenta o corpo de alguns animais e permite realizar movimentos. Existem muitos animais que possuem coluna vertebral, inclusive nós. Ter ou não ter vértebras é característica fundamental, pois é por meio delas que os cientistas classificam os animais vertebrados e os animais invertebrados. Então, nós falamos de classificação e agora a gente vai falar como que os cientistas classificam os animais. Vocês já ouviram uma dessas palavras porque o tema da nossa aula foi animais invertebrados, tá? Então, gente, alguns animais possuem a coluna vertebral, outros não, tá? Então, a classificação que todo cientista usa, tá? Animais vertebrados possuem a coluna vertebral. Animais invertebrados não possuem a coluna vertebral, tá? Então, animais vertebrados, gente, possuem vértebras que formam a coluna vertebral, cuja função é dar sustentação ao corpo. Exemplo, peixes, aves e mamíferos. Olha ali, gente, o ser humano, tá? Então, possui ali a coluna vertebral e ela está presa no crânio, tá? Então, nós somos seres vertebrados. Existem também os animais invertebrados. São animais que não possuem coluna vertebral e estão em maior quantidade na natureza. Exemplos: baratas, grilos, moscas, libélulas, abelhas, formigas. Então, gente, os animais invertebrados estão em maior quantidade na natureza
E é muito importante falar sobre eles, e a professora vai trazer uma série de coisas interessantes sobre os animais invertebrados. Mais pra frente, a gente vai estudar os vertebrados, tá? Mas a gente vai começar com os invertebrados. Vamos lá! Você já ouviu falar em animais invertebrados? Você já ouviu? Alguns animais que a professora deu de exemplo, você já conhece. Mas vocês sabiam que eles tinham esse nome? Quais as características que eles têm? Você já ouviu falar nisso? Você já viu algum animal invertebrado? Desses exemplos que a professora deu, você já viu algum deles? Como será que eles fazem para se movimentar? Professora, eles não têm a coluna vertebral. Como que eles se movimentam? Vocês perceberam ali, né, que os animais que têm a coluna vertebral, têm os ossos, conseguem andar, e os invertebrados? Como será que eles se movimentam? Como será que eles vivem? Onde será que eles vivem? Quais locais que eles vivem? Escreva ou desenhe um exemplo de animal invertebrado que você conhece. Tá? Então, você pode desenhar ou escrever algum exemplo de algum animal que você conhece. A professora vai dar um tempo para vocês. E aí, fizeram o desenho? Pensaram um pouquinho ali, gente, como é que eles conseguem onde eles vivem, como é que eles se locomovem, né? Eles são bem diferentes, né? Então, vamos conhecer, gente, algumas curiosidades sobre os animais invertebrados. Vamos começar por um que é bem comum. Piolho. Você já teve piolho? Você sabe o que é piolho? Professora, já ouvi falar na escola, já ouvi falar, mas não sei o que é, nunca vi. Você sabia que o piolho é invertebrado?
Eles são invertebrados. Olha como eles fazem parte do nosso dia a dia. Então, para quem não conhece, né, vamos lá aprender um pouquinho mais sobre eles. De olho no piolho. De repente, a cabeça coça, coça daqui, coça dali. Será que é piolho? Quando a gente observa com uma criança, né, um adulto coçando muito a cabeça, a gente já faz a brincadeira, né? Será que é piolho? O que é piolho? O piolho é um inseto bem pequeno que vive entre os cabelos e dá muita coceira. Ele se alimenta do sangue que suga da sua cabeça. Por isso coça. Quando um deles aparece, na certa, muitos outros vêm por aí, pois uma única fêmea pode pôr 140 ovos, que são chamados de lêndias. Olha lá, gente, uma fêmea que esteja na cabeça já coloca 140 ovos. Mas como se pega o piolho? Professora, da onde que ele vem esse piolho? Como que eu evito de pegar esse piolho? Por serem insetos muito ativos e se movimentarem com muita rapidez, os piolhos podem passar de uma pessoa para outra com muita facilidade. As crianças em idade escolar de 3 a 10 anos são muito mais afetadas. Quais sintomas? Começa com uma coceira leve, que depois se torna um grande desconforto. Se a coceira for constante, pode causar feridas no couro cabeludo. Para não pegar piolho, evite contato com presilhas, escovas, bonés e travesseiros de outra pessoa. Manter os cabelos sempre lavados e prendê-los somente quando estiverem secos. Peça para uma pessoa adulta de sua família sempre examinar a sua cabeça para ver se tem algum piolho ou lêndia. Tá? Então, aqui algumas dicas, gente, de como a gente evita de pegar piolho. Então, como ele é um inseto muito ativo, ele pode pular de uma cabeça para outra, tá? Então, por isso que a gente precisa ter alguns cuidados. Então, não usar, gente, escova, nem presilha, né? De quem, né? De outras pessoas, tá? E principalmente na escola, né? Porque pode acontecer do coleguinha estar com piolho e acabar passando para você. Para quem nunca viu ali o piolho, gente, ele é bem pequenininho, tá? Então, a professora trouxe um vídeo ali de piolho no microscópio, para vocês verem como que é o comportamento dele. Espero que vocês gostem do vídeo.
Gostaram do vídeo, gente? Viram como eles são rápidos? Então, continuando falando sobre esse assunto, sobre invertebrados, eu trouxe, gente, um texto muito legal da ciência hoje das crianças, tá? A professora já passou um pouquinho sobre esse texto, sobre esse site para vocês. Então, se vocês puderem entrar nesse site, pesquisarem conteúdos, gente, é bem interessante, tá? Então, acompanhe ali o texto com a professora. Ah, se eu te pego, sua barata, é o nome do texto. Prestem atenção lá na leitura. Sempre gostei de insetos. Talvez a ideia de que alguns de nós dão sorte, como os gafanhotos e grilos, tenha feito com que, desde criança, eu os procurasse por todos os lados. Com os meus amigos, competia para saber quem coletava maior número deles. Outros insetos também eram apreciados, como os vagalumes. Com o vidro na mão, saíamos à procura dos pequenos pontos verdes luminosos que cintilavam nos jardins em todos os cantos escuros da rua. Afinal, tínhamos verdadeiras lanternas que piscavam de forma descontrolada e cada vez mais intensas. E as borboletas? No início da floração das laranjeiras, lá estavam, de todas as cores e tamanhos, irresistíveis. O mesmo para os besouros. E quanto maiores, mais desejados por nós. Besouros verdes, amarelos, azuis, vermelhos, com ou sem chifres, e sempre fortes, capazes de puxar até mesmo os nossos carrinhos de brinquedo. As baratas existem há pelo menos 300 milhões de anos e são vencedoras na época da sobrevivência em nosso planeta. Porém, outros insetos, como pernilongos e percevejos, não víamos com bons olhos. Ambos eram sugadores de sangue e capazes de transmitir doenças que podiam nos matar. Apesar de caçados por mim e por meus amigos, os insetos sempre venciam, pois cada vez estavam em maior número. São grandes vencedores. E não é de hoje. Tem uma história de evolução que remonta a mais de 400 milhões de anos e formam um grupo de invertebrados que obteve muito sucesso. Em dois momentos da história da Terra, os insetos mostraram ampla diversidade e transformação. Durante o período Carbonífero, entre 359 e 299 milhões de anos atrás, eram os invertebrados mais comuns nos ambientes terrestres. Foi quando surgiu a possibilidade de dobrarem as asas, facilitando o seu escape de predadores e agilizando o seu deslocamento no solo. Já outro momento importante da evolução dos insetos ocorreu há 100 milhões de anos, possivelmente em associação com a evolução das plantas com flores. Aqui, gente, um exemplo de fóssil de libélula encontrado no Ceará com 100 milhões de anos.
Olha quanto tempo, gente! Continuando. Blatódeos, ortopéteros, dípteros, odonatas e himenópteros. Ou, se preferir, baratas, grilos, moscas, libélulas e formigas. Não importa como os chamamos. Se imaginarmos que os controlamos, grande engano. Dominaram o passado e são, no presente, os grandes vencedores entre os animais, já que ocupam todos os ambientes terrestres do nosso planeta. Olha quanta coisa interessante que a professora trouxe nesse texto. Os invertebrados estão há muitos anos na Terra. Lembra que no início da aula a professora comentou que eles estão em maior quantidade, tá? Então eles fazem parte do nosso dia a dia, mesmo a gente quase não conhecendo eles. Então a aula de hoje foi sobre animais invertebrados. A professora trouxe muita coisa interessante para vocês. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!